Pai amado, antes mesmo de começarmos esta jornada de oração, eu me coloco diante de Ti com reverência e tremor. Senhor, eu Te busco porque preciso mais de Ti do que de qualquer coisa nesta vida. Hoje, eu coloco as minhas emoções, meus pensamentos e meu coração diante da Tua luz. Espírito Santo, examina o meu interior e revela aquilo que ainda não se curvou completamente ao Teu governo. Eu não quero apenas falar sobre entrega, eu quero viver essa entrega. Senhor, quantas vezes eu digo que confio em Ti, mas ainda agarro áreas da minha vida como se fossem minhas. Hoje, Pai, eu quero fazer algo diferente. Eu quero iniciar esta oração reconhecendo que a verdadeira transformação começa quando eu paro, silencio minha alma e permito que o Teu Espírito sopre sobre mim. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes eu me escondo atrás das minhas habilidades, das minhas justificativas e até das minhas próprias fraquezas. Mas agora eu me despojo diante de Ti. Não venho apresentar o que eu tenho, e sim entregar o que eu sou. Porque eu sei que tudo o que o Senhor quer não é o meu desempenho, é o meu coração. Pai, sondas o mais profundo de mim e mostra onde ainda preciso morrer para que Cristo viva plenamente. Eu não quero viver uma fé superficial, emocional ou conveniente. Eu quero viver uma fé que arde, que transforma, que consome tudo o que não vem de Ti. Se esta oração já está tocando sua alma, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, ao continuar diante da Tua presença, eu reconheço que a verdadeira entrega não é um ato isolado, mas uma decisão diária. Pai, eu oro para que hoje o Teu Espírito quebre dentro de mim toda resistência escondida, toda vontade própria que se levanta contra a Tua voz. Eu não quero carregar uma cruz apenas no discurso. Eu quero carregá-la em verdade. Ensina-me, Senhor, a negar a mim mesmo, a silenciar o meu eu, a renunciar tudo aquilo que impede o Teu domínio completo sobre mim. Muitas vezes, Pai, eu venho diante de Ti mostrando minhas capacidades, meus talentos, minhas ideias, como se isso fosse o que Te impressiona. Mas hoje eu declaro, nada disso é suficiente. O que o Senhor deseja não é um currículo espiritual, mas um coração rendido. Por isso, eu Te entrego meu orgulho, minhas tentativas de controlar tudo, minha necessidade de provar algo para alguém. Que o Senhor encontre em mim não um religioso habilidoso, mas um filho obediente. Senhor, faz de mim um vaso totalmente Teu. Um vaso onde o Senhor pode habitar, encher, moldar e usar. Eu sei que muitas vezes eu trouxe diante de Ti somente aquilo que me favorecia, aquilo que me era conveniente. Mas agora, Pai, eu trago o que realmente importa, a minha vontade. Porque quando eu Te entrego isso, eu Te entrego tudo. Transforma-me, Senhor. Faz em mim a obra que só o Teu fogo pode realizar. Que cada área ainda viva em mim seja colocada no altar, para que somente Cristo seja visto, ouvido e sentido através da minha vida. Se essa entrega é também o desejo do seu coração, comente agora. Eu Te entrego tudo, Senhor. Pai querido, enquanto permaneço diante de Ti em oração, eu reconheço que existe algo poderoso e sobrenatural em um coração verdadeiramente rendido. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito faça em mim a mesma obra que realizaste na vida daqueles que passaram pelo fogo, pela quebra, pela renúncia, mas permaneceram firmes em Ti. Molda em mim essa profundidade, essa constância, essa entrega que não depende de circunstâncias, mas nasce da convicção de que Tu és digno de tudo. Senhor, tira de mim o desejo de competir, de aparecer, de buscar aprovação humana. Eu não quero ser alguém que vive para aplausos ou que depende da atenção dos outros. Eu quero ser alguém cuja vida exala a Tua presença. Que minhas palavras carreguem peso espiritual, que meu comportamento transmita paz, que minha caminhada revele autoridade, não porque eu sou capaz, mas porque eu sou totalmente Teu.
Faz de mim, Pai, um daqueles que caminham contigo de tal maneira que o céu caminha junto. Ensina-me a viver sem disputa, sem comparação, sem ansiedade por reconhecimento, que a minha alma encontre descanso somente em ser teu. E, Senhor, que o meu coração nunca se esqueça, eu não sou chamado para ser visto, eu sou chamado para ser rendido. Eu não sou chamado para ser grande, eu sou chamado para ser obediente. Que Cristo viva tão plenamente em mim, que tudo o que é meu desapareça e tudo o que é teu se torne evidente. Se essa é a vida que você deseja viver, escreva agora: que Cristo viva em mim. Pai amado, nesta oração eu também lembro das histórias que revelam o que significa uma entrega verdadeira. E diante de ti, Senhor, eu oro para que o meu coração aprenda com esses exemplos que marcaram o mundo, não por força humana, mas por rendição absoluta. Ensina-me, Pai, a ter um coração que responde com mansidão, onde muitos responderiam com ódio, que entrega perdão, onde outros entregariam vingança, que oferece amor, onde o mundo esperaria frieza. Senhor, eu sei que esse nível de graça não nasce da carne, não nasce de esforço humano, não nasce de disciplina emocional, ele nasce da morte do eu, nasce de um coração moldado pelas tuas mãos, purificado pelo teu fogo, quebrantado pela tua voz. Por isso oro, quebra em mim tudo o que impede essa graça de fluir. Aplai-na as áreas duras, acalma as áreas inquietas, cura os lugares quebrados onde ainda há resistência. Vai dar-me a capacidade de responder ao sofrimento não com revolta, mas com entrega. De responder à injustiça não com desespero, mas com confiança. De responder à dor não com autopreservação, mas com dependência total de ti. Pai querido, enquanto permaneço em tua presença, eu reconheço que a verdadeira entrega vai além de emoções passageiras ou momentos intensos de oração. Senhor, tu sabes quantas vezes buscamos experiências profundas, mas evitamos o processo profundo. E por isso eu oro, leva-me além das lágrimas, além dos arrepios, além das sensações. Leva-me para o lugar onde a minha vontade se curva por completo diante da tua. Muitos olham para aqueles que o Senhor usa e imaginam que é sorte, que é talento, que é carisma. Mas tu sabes, Pai, que por trás de cada vida frutífera existe um altar, existe renúncia, existe sacrifício, existe constância quando ninguém está olhando. Por isso, eu te peço, constrói esse altar dentro de mim. Ensina-me a render diariamente aquilo que ainda insisto em guardar. Ensina-me a obedecer mesmo quando a obediência me custa algo. Senhor, eu não quero apenas conhecer a tua presença, eu quero carregar tua presença. Eu não quero apenas orar, eu quero viver uma vida moldada pelo secreto. Eu não quero apenas falar sobre entrega, eu quero ser alguém cuja vida exale entrega. E Pai, eu reconheço que a unção que permanece não é a que se busca apenas em momentos, mas a que se preserva através da renúncia contínua. Remove de mim tudo que limita o teu agir. Quebra resistências, destrói desculpas, desmancha hábitos que me afastam da profundidade. Torna-me um altar vivo diante de ti. Se você deseja construir esse altar dentro de você, comente agora: Senhor, constrói em mim um altar de rendição. Senhor meu Deus, ao permanecer em teu santo lugar, eu reconheço que muitos desejam crescer espiritualmente, mas poucos desejam passar pelo processo que realmente transforma. Pai, quantas vezes eu mesmo já quis resultados sem custo, maturidade sem renúncia, autoridade sem quebrantamento. Mas hoje eu oro com sinceridade. Leva-me ao caminho verdadeiro, mesmo que ele exija sacrifício. Pai, livra-me da espiritualidade superficial que busca atalhos. Ensina-me a ser alguém que te busca não apenas pelo que tu podes fazer, mas por quem tu és. Dá-me coragem para enfrentar o meu próprio eu, para confrontar hábitos que escondo, para encarar fragilidades que ainda não entreguei completamente.
Eu sei, Senhor, que a minha maior batalha não é contra o mundo exterior, mas contra aquilo dentro de mim que resiste em morrer. E, Pai, quando eu pensar em desistir do processo, lembra-me de que até mesmo o teu filho não foi poupado da dor. Jesus, o Santo, o Perfeito, o Cordeiro, caminhou por um caminho de entrega total. Se ele, sendo quem era, não fugiu do sacrifício, quem sou eu para querer uma jornada sem renúncia? Senhor, que eu compreenda de uma vez por todas que o caminho da profundidade custa algo, que intimidade custa algo, que profundidade custa algo, que crescer em autoridade exige morte do ego, disciplina espiritual e rendição contínua. Pai, não me deixes viver como alguém que te busca apenas quando é conveniente. Que eu seja alguém que continua te obedecendo mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando exige aquilo que eu ainda não queria entregar. Se essa é a sua oração também, escreva agora: Senhor, leva-me ao caminho da profundidade. Pai amado, ao permanecer diante de ti, eu reconheço que o mundo espiritual entende algo que muitos de nós ignoramos. Sacrifício gera autoridade. Senhor, quantas vezes eu desejei caminhar em poder sem pagar o preço da entrega. Mas hoje eu oro. Abre meus olhos para compreender que não existe profundidade verdadeira sem renúncia verdadeira. Pai, ensina-me a não buscar atalhos. Muitos que caminham em trevas sacrificam sua própria paz, seu corpo, sua liberdade, sua vida, apenas para ter acesso a um poder que destrói. E isso me confronta, Senhor. Porque se aqueles que servem às trevas entregam tanto, por que eu, que sirvo ao Deus vivo, busco tantas vezes viver um evangelho confortável? Senhor, desperta dentro de mim um senso de propósito tão forte que eu não consiga mais te servir pela metade. Tira de mim toda a zona de conforto espiritual. Rompe com hábitos que me anestesiam. Cancela o espírito de preguiça, de acomodação, de distração. Dá-me intensidade no secreto, constância na oração, reverência na tua palavra e coragem para obedecer o que o Senhor exigir de mim. Pai, eu oro para que a minha vida seja marcada pelo tipo de entrega que o céu reconhece. Não quero um cristianismo casual, não quero uma fé rasa, quero caminhar com autoridade, com pureza, com profundidade. Não para ser visto, mas para que o Senhor seja visto através de mim. Que o meu coração entenda, de uma vez por todas, que sacrifício não é perda, é investimento eterno. É abrir mão daquilo que pesa para receber aquilo que liberta. É morrer para mim, para viver plenamente para ti. Se essa é a sua decisão hoje, declare: Senhor, eu escolho a entrega verdadeira. Pai querido, enquanto permaneço em tua presença, eu reconheço que a verdadeira jornada contigo exige que eu abandone pesos que me impedem de avançar. Senhor, quantas vezes eu carreguei culpas, medos, distrações e hábitos que tornam a caminhada mais pesada do que deveria ser. Hoje eu oro, remove esses fardos, ensina-me a viver leve diante de ti. Pai, a tua palavra diz que devemos deixar de lado todo o peso que nos atrapalha. Eu reconheço que alguns desses pesos não são grandes pecados, mas pequenas concessões, pequenas distrações, pequenos confortos que aos poucos roubam minha fome pelo Senhor. Por isso eu te peço, revela o que ainda precisa ser deixado no altar. Mostra-me o que ainda compete com a tua voz. Senhor, eu oro para que nada na minha vida tenha mais influência sobre mim do que o teu Espírito. Se existe algo que ocupa espaço demais no meu coração, remove. Se existe algo que prende meus passos, desfaz. Se existe algo que rouba minha atenção, corta pela raiz. Eu quero voar alto contigo, Pai, mas eu sei que não posso fazer isso enquanto continuo agarrado ao que me impede de subir. Que a minha vida seja como um atleta espiritual, disciplinado, focado, comprometido, consciente de que a coroa que busco não é terrena, mas eterna. Dá-me força para abrir mão.
Dá-me coragem para desapegar. Dá-me sensibilidade para entender quando o Senhor está me chamando para soltar algo que eu insisto em segurar. E, Pai, que eu aprenda que cada renúncia abre espaço para uma nova dimensão de Ti. Que cada peso deixado para trás se transforme em liberdade, profundidade e intimidade contigo. Se essa também é a sua entrega hoje, escreva: Senhor, eu deixo meus pesos no Teu altar. Senhor meu Deus, chego diante de Ti com o coração em profunda rendição, desejando encerrar esta oração como alguém que encontrou abrigo nos Teus braços. Pai amado, eu Te agradeço pela Tua fidelidade que sustentou cada palavra, cada clamor e cada suspiro ao longo desta jornada espiritual. Que a Tua paz permaneça sobre mim, sobre minha casa e sobre todos que orarem comigo. Que cada batalha interna seja vencida pela força do Teu Espírito e que toda ansiedade se curve diante da autoridade do Teu nome. Ó Deus, firma os meus passos no caminho da confiança. Livra-me da pressa da alma, das expectativas que pesam, das cobranças que me sufocam. Dá-me uma fé madura, estável, inabalável. Ensina-me a viver um dia de cada vez, a descansar a mente e a descansar o coração. Que a Tua presença seja a capa que me envolve ao acordar, a luz que me guia ao caminhar e o descanso que me acolhe ao deitar. Senhor, fortalece minhas emoções, renova minhas forças, guarda minha mente. Que todo pensamento de medo seja silenciado, que toda mentira seja desmascarada, que toda seta espiritual seja quebrada. Reina sobre mim, sobre minhas decisões, sobre meus relacionamentos e sobre meu futuro. Eu entrego tudo em Tuas mãos poderosas. Que o Senhor finalize esta oração, selando em mim uma nova estação de coragem, maturidade espiritual e descanso genuíno. Em nome de Jesus, amém. Parte. Se esta oração falou com você, declare nos comentários: Senhor, toma o controle da minha vida. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque isso não foi apenas uma oração, foi um mover de Deus sobre a sua vida. Cada palavra que você ouviu não caiu no vazio. O Senhor te visitou, te fortaleceu, te realinhou e te levantou por dentro. Algo foi quebrado, algo foi restaurado, algo foi despertado dentro de você. E quando Deus começa uma obra, Ele nunca deixa pela metade. Mas preste atenção. A jornada espiritual não se vence em silêncio nem isolado. Você precisa caminhar com quem está lutando as mesmas batalhas espirituais, com quem está buscando a mesma paz, a mesma força, a mesma transformação que você está buscando agora. E este canal existe exatamente para isso, para te acompanhar, te fortalecer, te ensinar e te lembrar todos os dias que você não está sozinho. Então eu te faço um convite com todo o coração. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não adie o que Deus quer continuar fazendo na sua vida. Aqui você vai receber orações, mensagens, palavras de direção e fortalecimento espiritual que podem ser respostas para dias de angústia, de cansaço, de desânimo e de luta. Se esta oração te alcançou, imagine o que Deus ainda quer fazer através das próximas. Não perca, não deixe passar. Clique em inscrever-se, ative o sino de notificações e permaneça caminhando comigo nessa jornada de fé. Que a graça, a paz e a presença de Deus permaneçam sobre você todos os dias. Amém.